Messi chegou a 100 jogos pelo Barcelona com 20 anos e 8 meses, 3 anos depois do Lamine ele foi completar 100 jogos e os números de participações em gols parecidos e tal. A comparação inicial vale, a questão para mim vai ser a continuidade. O Messi passou 13 anos entregando mais do que 50 gols e assistências por temporada. Teve temporada que ele entregou mais de 100, teve temporada que entregou mais de 80. Eu acho que o Lamine não vai chegar lá. O futebol sempre foi marcado por grandes jogadores. Porém, os jogadores que marcam uma geração inteira ou futebol para sempre demoram muito para aparecer. Desde o tempo em que o Pelé se aposentou até aparecer o Messi e o Cristiano demoraram cerca de 25 anos. Não estou falando que jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Zidane e Ronaldo Fenômeno não marcaram futebol. Porém, jogadores absurdos e completamente fora da curva como Messi, Pelé e Cristiano demoram muito tempo para aparecer. E não só pelo talento, mas pela constância e capacidade de decidir jogos importantes por mais de uma década inteira. O Messi, por exemplo, manteve uma média de gols e assistência surreal por mais de 10 anos. E a mesma coisa com o Cristiano Ronaldo. Por isso, quando tem um jogador novo e talentoso surgindo, é natural que o mundo observe ele com mais atenção. Porém, eu acho que essa demora para surgir craques tão fora da curva está diminuindo bastante nos últimos anos. Por exemplo, em 2017 vimos o surgimento do Mbappé no Mônaco, decidiu jogos importantes na Champions e ficou visível para o mundo todo. Hoje ele está no Real Madrid, marcou 40 gols em sua primeira temporada no clube espanhol. Só que hoje, eu vim falar de um jogador que está sendo muito bem falado por todo mundo, que foi campeão da Eurocopa sendo protagonista, é campeão 2 vezes do Campeonato Espanhol e tudo isso com apenas 17 anos. Estou falando do Lamine Yamal, que atualmente é forte candidato à bola de ouro e é constantemente comparado ao Messi. Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre como o Lamine Yamal pode ser o jogador mais promissor desde Messi e Cristiano Ronaldo. Dito isso, vamos ao vídeo. O Lamine Yamal começou a jogar futebol profissional em abril de 2023. Mesmo na sua primeira partida, ele já mostrava ser um jogador muito diferente dos outros e também muito acima da média. Porém, algumas pessoas conheceram o Lamine Yamal muito antes dele virar jogador profissional. Tem um vídeo dele fazendo desafio com um youtuber aqui no YouTube. Obviamente esse vídeo explodiu quando todo mundo conheceu o Lamine Yamal profissionalmente. E todos queriam ver a evolução dele desde a base até os tempos atuais. Voltando para sua partida de estreia no profissional, o que mais impressionou as pessoas foi a técnica absurda que aquele garoto tinha com apenas 15 anos de idade. E depois disso, se criou uma expectativa dentro do Barcelona de que ele seria um jogador fundamental na reconstrução do Barcelona. Vale lembrar que o Barcelona estava tentando se reconstruir novamente após anos de crise no comando do Bartomeu. Os torcedores gostavam da postura do Lamine, mas não sabia se ele seria um ótimo jogador porque se tratava apenas da sua primeira partida. Então na temporada 23-24, a primeira temporada oficial do Yamal como jogador, ele não decepcionou em nada. Na verdade, o time do Barcelona comandado pelo Xavi na época só ia bem quando o Yamal estava em campo. Porém é muito perigoso depender de um jogador de apenas 16 anos, porque além de ele estar se desenvolvendo como atleta, ele corre risco de sofrer uma lesão grave. Felizmente isso não aconteceu e Yamal foi decisivo em alguns momentos no Barcelona, mesmo esse Barcelona tendo conseguido competir por nada na temporada inteira. Ele fez um gol contra o Bilbao na Copa do Rei, porém na mesma partida o Barcelona foi eliminado. Jogou muito bem contra o Napoli nas oitavas de final da Liga dos Campeões, foi bem nos 2 confrontos contra o PSG, só que infelizmente o Barcelona caiu por conta de um erro do Araújo. O que se via era que o Lamine tinha um potencial absurdo, mas era muito difícil de extrair o potencial de um jogador como o Lamine Yamal com um técnico tão limitado como o Xavi. Porém mesmo com o Barcelona jogando muito mal essa temporada, o Lamine Yamal teve números ótimos. Pelo Barcelona, em 50 partidas ele marcou 7 gols e deu 9 assistências. E talvez nesse momento você fale que esses números não são nada demais. Porém se trata de um jogador jogando a sua primeira temporada profissional e tudo isso com apenas 16 anos. Então isso é muita coisa. O normal seria ele estar jogando nas categorias de base nesse momento. Ao invés disso, ele estava enfrentando o Napoli ou o PSG na Champions League. Então sim, são números ótimos. E tudo muda na vida do Lamine Yamal quando chega à Eurocopa. A Espanha não era favorita para ganhar a competição. Porém tinha um ótimo técnico que sabia aproveitar jovens talentosos como Nico Williams e Lamine Yamal e sabia usar jogadores experientes no elenco, como o Carvajal. E o que aconteceu? A Espanha foi campeão da Eurocopa com Lamine Yamal sendo decisivo nas fases eliminatórias da competição. No mata-mata, a Espanha tirou a Alemanha, França e Inglaterra com todos jogando muita bola. Além disso, o Lamine foi líder de assistências da competição. Nesse momento, o mundo inteiro viu quanto o Lamine Yamal era decisivo e diferente dos outros jogadores, ao mesmo tempo tão experiente e com tão pouca idade. Muita gente considerou o Yamal como o melhor da competição, mas adivinha quem ganhou o prêmio de melhor da competição, né? Porém, isso não vem ao caso. O que importa é o quão decisivo foi o Lamine Yamal. Agora vamos para a atual temporada, a temporada de explosão do Lamine Yamal. Na temporada 24-25, o Hansi Flick vira técnico do Barcelona e montou um dos melhores times do mundo com pouco investimento. E além disso, conseguiu criar o ataque com mais gols na Europa toda. Vários jogadores tiveram um crescimento absurdo com o Hansi Flick. Um ótimo exemplo é o Rafinha, que na temporada passada quase foi mandado embora do clube. Mas por pedido do Flick, ele permaneceu no clube e virou o jogador com mais participações em gols no clube inteiro. Mas o Lamine cresceu muito como jogador. Ele começou a temporada como um jogador em desenvolvimento, para no fim da temporada ser um jogador quase pronto. Ele tem visão de jogo, passe, drible e técnica. A única coisa que eu acho que ele tem que aperfeiçoar ainda é a finalização. E mesmo assim ele melhorou muito na temporada. Em relação a números, em relação à temporada passada, ele mais que dobrou a sua quantidade de gols e quase triplicou a sua quantidade de assistências. Nessa temporada
temporada, em 55 jogos ele marcou 18 gols e deu 25 assistências. 43 participações e gols em 55 jogos. Eu vejo algumas pessoas nas redes sociais falando mal disso, que ele tem números normais. E realmente, se for parar pra pensar, são números normais. Mas ele tem uma influência enorme nas jogadas do Barcelona. O time joga a bola pra ele quando tá perdendo, ou precisa ter uma jogada genial. Nessa temporada ele fez isso algumas vezes. Um exemplo foi o jogo da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid. Ele foi muito acionado quando o time tava perdendo, pois precisava de uma jogada diferente pra empatar o jogo. Sabendo os dois confrontos contra a Inter de Milão, nesses dois jogos ele basicamente era quem comandava o ataque do Barcelona. Talvez o Lamine não saia como jogador com mais números em campo, mas se você analisar partida por partida, você vai ver o tamanho da influência do Lamine Yamal em campo. Infelizmente não podemos ver o Yamal na final da Champions League, porque infelizmente o Araujo entregou de novo outra classificação importante pro Barcelona. Porém é inegável que o Yamal é praticamente um jogador lapidado com menos de 18 anos. Agora eu vou falar sobre uma polêmica que envolve Yamal. Antes de ele estrear como profissional, ele era chamado de novo Messi. Isso se intensificou quando ele foi jogar no profissional, também quando começou a decidir partidas e também ter fãs pelo mundo todo. E essa comparação, ela é válida? Na minha visão, não faz sentido comparar um jogador que tem 2 temporadas na carreira com um jogador praticamente em fim de carreira. Só que eu acho válido comparar o que os dois fizeram na mesma idade. E talvez vendo os números, você falasse que se o Messi tivesse a mesma quantidade de jogos que o Yamal, ele teria números melhores que o Yamal. Só que ninguém para pra pensar que é mérito do Yamal ter jogado tantas partidas assim. Porque pra jogar tantos jogos é preciso ser um jogador praticamente pronto. E se for olhar por esse lado, talvez o Messi não tivesse pronto naquela época. Então se formos ver a diferença de números pela idade, que eu acho justo comparar, vemos que o Lamine Yamal foi muito superior ao Messi. Mas a questão é, será que ele mantém esse nível ou melhora o que ele já fez pra alcançar o Messi? Na minha visão é muito difícil fazer isso. São pouquíssimos jogadores que conseguem manter uma regularidade normal de números. E é quase impossível fazer isso quando se trata de uma média tão absurda quanto o Messi tinha. Talvez algum dia possamos falar que o Lamine Yamal consegue manter o mesmo nível que o Messi, ter os mesmos números que o Messi, porém agora é impossível pensar nisso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Peço que se inscrevam no canal, pois a nossa meta é chegar aos 7.000 inscritos. Peço que comentem suas opiniões sobre esse vídeo e sobre suas expectativas sobre a carreira do Lamine Yamal. Fiquem com Deus e até a próxima.